Saudando aqui toda a equipe e saudando aqui a Maíra, eu saúdo toda a equipe da Academia de Líderes, né? Para mim está sendo uma experiência muito positiva e acho que está alcançando os objetivos que foram traçados. E eu vou falar aqui o que compete ao nosso tema que a gente escolheu, que a gente trabalhou, né? Que é a representatividade de um deputado federal, né? Aqui a gente tem na academia secretários, vereadores, prefeitos, agentes políticos, efetivamente conosco aqui. E isso, para mim, ficou o tema de uma representatividade de um deputado federal que eu estou muito feliz de a gente poder conversar um pouquinho nessa noite. Todos me escutam bem? Então, beleza. O Tranquilo. deputado, o deputado federal é um elo, né, entre a sociedade e o poder legislativo. É responsável por levar as demandas do seu estado, dos grupos sociais, de tudo que ele representa para o centro da política nacional. Escutar aqui os vereadores, secretários, escutar lideranças locais e levar esse debate, esse processo de escuta para o Congresso Nacional, assegurando que o processo democrático seja mais justo, inclusivo e participativo. Esse tem sido o nosso papel desde 2011, quando, 1º de fevereiro, eu tive a oportunidade de tomar posse na Câmara dos Deputados. Nós somos um país plural, continental e com muitas vocações culturais e com diversas necessidades. E a Câmara é um raio-x dessa diversidade. Eu convivo com deputado do Paraná, eu convivo com deputado do Pará. São realidades totalmente diferentes, né? Parece que a gente está com outro país dentro do Brasil, de tão diferente que é, né, a diversidade local. Os segmentos, as cidades e a sociedade é legitimamente representada através do voto. Só senta naquela cadeira, né, que tem 513 parlamentares pelo voto popular da população. E essa diversidade ela é crucial para garantir que essas diversas vozes da sociedade sejam ouvidas. Ter essa diversidade no Congresso é fundamental para que as leis, decisões que reflitam na pluralidade da nação, não apenas no interesse de uma parcela da população ou de um segmento da população, mas no seu plural, ela seja a voz nossa lá no nosso estado. Então, eu tenho muito orgulho, né, e muita satisfação de levar os projetos, levar os recursos, levar os recursos que beneficiam as cidades do estado do Rio de Janeiro, as suas 92 cidades, com investimento em saúde, educação, infraestrutura, levar o que a população anseia da gente. Para mim é muito gratificante quando eu tenho a oportunidade de destinar um recurso que vai construir um hospital de uma pequena cidade. Vou citar, por exemplo, a cidade de Mendes, Conceição de Macabu, Pati do Alferes, cidades pequenas que ainda nos dias de hoje não têm um hospital. E o nosso trabalho reflete no dia a dia de você ali alocar o recurso necessário para que a gente possa ter um hospital que vai atender a população, que vai ter ali a oportunidade de cuidar da saúde das pessoas. Também cabe a gente, né, lá no Congresso Nacional, tanto na Câmara quanto no Senado, o poder de fiscalizar o executivo, o poder de você acompanhar o orçamento público. Ali você tem a oportunidade de apresentar, como você tem na Câmara de Vereadores, requerimentos de informação. Vou citar algum exemplo aqui que foi muito prático. Eu tive a oportunidade de representar, através da Câmara, um requerimento de apresentar ali que a gente investigou a questão das Forças Armadas na compra de alimentos, na compra, não sei quem vai lembrar agora, de Viagra, na compra de prótese peniana, do que estava fora do seu escopo ali, do dinheiro que foi gasto. Também é um requerimento que apresentei que detectou esse grande rombo, essa fraude que foi feita no INSS, que hoje está tendo até uma CPI para que a gente possa investigar e aprofundar, né, todo o dinheiro que foi retirado dos nossos aposentados e dos nossos pensionistas. Também cabe a gente apresentar os projetos de leis.
E aí, quando se apresenta uma lei, ela é responsável, essa lei vai funcionar em todo o Brasil, em cada estado. Então, é uma lei diferente da lei municipal, que só tem obrigatoriedade no município. E a gente apresenta esse projeto e discute nas comissões temáticas para que a gente possa ali ter todo o desenho desse Brasil, porque no Aragá a gente apresenta um projeto de lei que beneficia o estado do Rio de Janeiro, mas prejudica o estado do Espírito Santo. Então, a Câmara tem esse plural, né, que é, na sua diversidade, a gente ter a discussão, o debate nas comissões temáticas, para que esse projeto de lei possa virar lei, atendendo os anseios de todo o Brasil, da toda a representatividade brasileira, porque tem um impacto direto na vida de cada brasileiro. Eu sou autor de algumas leis no nosso país, eu quero destacar aqui o marco regulatório da criptoeconomia, que foi um avanço e copiado hoje, né, por diversos países e debatido com autoridades regulatórias e monetárias de diversos países do mundo, por exemplo, Singapura, Dubai, Argentina, que tivemos a oportunidade de fazer esse debate. Sou autor do texto e quando são 14 projetos de lei de 14 deputados que criou a Lei Aldir Blanc, que é a lei que salvou a cultura nacional, que no momento pandêmico permitiu a sobrevivência dos fazedores de cultura no nosso país, que injetou mais de 7 bilhões de reais junto a Leo de Blanc e a Paulo Gustavo na cultura brasileira, gerando emprego, gerando oportunidade para a juventude, gerando quem está na ponta ali ter oportunidade de sustentar a sua família. Sou autor do projeto de lei 50 mais, que vai discutir empregabilidade para as pessoas acima de 50 anos. Sou autor da mudança do símbolo da acessibilidade no nosso país, que era aquele bonequinho de cadeira de roda, e agora vai ser um símbolo universal, que já foi aprovado no Senado Federal. Sou autor, e se eu fosse falar aqui, de diversos projetos, mas de lei já aprovada e sancionada no nosso país, que muda a vida de cada brasileiro. E a gente tem muito trabalho, né, pela frente, né? Está todo mundo aqui participando, escutando, gente? Sim, Estamos sim, estamos sim. Vamos. Ah, Sim, muito sim. legal. Tio. E a gente tem um trabalho, né, que é esse trabalho legislativo, além de ser um processo lento, né? Quem está no legislativo sabe disso, mas precisa de fato de ser estudado, precisa de fato, por uma lei que você apresenta, saber qual é o impacto dela na população, o que que ela representa para os 27 entes da federação, como isso vai ser discutido no parlamento, é o que mais as pessoas falam assim, mas eu te dei uma ideia e você apresentou, mas tem tanto tempo. O meu projeto, para vocês terem exemplo, da criptoeconomia foram 7 anos de discussão na Câmara dos Deputados, entre Câmara e Senado, para que a gente pudesse ter a aprovação desse projeto de lei. A Câmara tem suas comissões temáticas, como eu coloquei, que é essencial para que você trabalhe no tema do projeto. Ele passa por diversas comissões, onde que os deputados podem dar a sua contribuição e essa contribuição ele vai aprimorando a ideia apresentada e aprofundando esse debate, melhorando o texto ali apresentado. E nessas comissões temáticas que a gente apresenta o projeto, como tem a Comissão de Ciência e Tecnologia, Comissão do Consumidor, Fiscalização Financeira, Transporte, Saúde, cada tema vai para a sua comissão específica. Essas propostas elas ficam muito mais robustas e muito mais plural para que ela possa atingir o anseio da sociedade através do parlamento. As comissões funcionam na Câmara, né, dos Deputados em salas temáticas, são 16 salas, né, para que a gente possa ter o trabalho individualizado e funcione em dois horários, de manhã e de tarde, são mais de 20 comissões temáticas na Câmara. É onde que o deputado consegue, de fato, ali fazer o seu melhor debate e discutir com os colegas para que a gente possa apresentar. Eu mesmo vou citar, por exemplo, quando cheguei na Câmara dos Deputados sem experiência legislativa, a minha primeira opção foi me dedicar ao processo legislativo através das comissões temáticas para aprender a negociar, aprender a dialogar com os companheiros, trabalhar com os pares
ali para que a gente pudesse fazer o convencimento da ideia apresentada e conseguir os apoios necessários na aprovação de um projeto. É muito mais fácil você conseguir aprovação numa comissão temática, porque tem menos pares, você consegue discutir, dialogar melhor ali do que quando a lei vai para um plenário com 513 deputados votando. Geralmente a comissão você tem 40 parlamentares ali votando naquele projeto, então facilita você debater esse tema com mais afinco ali, todo mundo trabalhando um tema específico. E as comissões são fundamentais para o processo legislativo. É importante a gente destacar que os projetos de lei são encaminhados para a comissão que mais tem a ver com o tema. Por isso que ele ganha essa celeridade, né? Apesar de o processo ser lento, mas por isso que ele ganha essa celeridade na discussão, que permite que os deputados que quem tem afinidade com o tema esteja na comissão ali que ele quer discutir. E também através das comissões que a gente tem o papel da sociedade civil, através de audiência pública, que a gente pode convidar especialistas. Quando a gente colocou a lei da criptoeconomia, a gente teve a oportunidade de escutar diversos especialistas no setor. E isso foi ajudando a construir, né, o projeto de forma mais robusta, mais robusta. A gente chamou pessoas da academia, chamamos advogados, pessoas com experiência no setor, empresários, para que a gente pudesse ver as perspectivas e a realidade da função que esse projeto tinha que ter, para que a gente pudesse ter o setor protegido, dando a segurança jurídica e econômica necessária para que a gente pudesse ter um marco legal da criptoeconomia que atendesse ali os anseios da sociedade. Também eu quero destacar, né, o aprimoramento e os ajustes feitos através dessas comissões e também os filtros, porque tem projeto que é apresentado, quando você tem 503 deputados, que é até inconstitucional, e ali ele já morre no seu começo de discussão. Muitas das coisas que acontecem no Congresso Nacional, e eu quero ser bem objetivo, a gente pensa que todos os projetos passam naquele plenário grande onde tem 513 parlamentares. Não. Muitos projetos terminam e é aprovado e não precisa ir no plenário nas próprias comissões. Por isso que a gente tem muita coisa discutindo ao mesmo tempo na Câmara dos Deputados, porque ele é conclusivo nas comissões temáticas. Quando ele é aprovado na Câmara, ele vai para o Senado, que é a casa revisora, para que ele possa também ser aprovado no Senado, para que ele possa ir à sanção presidencial. Eu quero aqui citar, por exemplo, a Câmara, né, nos seus 513 parlamentares, é dividida nessa questão das comissões temáticas, né? Então, ela tem os deputados dedicados ao tema específico. Então, você tem na Câmara lá os deputados de reputação da Comissão de Defesa do Consumidor. E projetos que precisam passar por essa temática é debatido e discutido na defesa do consumidor. Tem projetos que passam pela Comissão de Saúde, como trata de algum tema de saúde. Todos eles têm a oportunidade de ser melhorados e aprimorados. Então, isso é muito legal do parlamento, né? Porque todos têm a oportunidade de participar, todos têm a oportunidade de dar a sua contribuição, e nesse debate plural nós conseguimos ter uma lei que atenda os anseios do povo brasileiro e que atenda os anseios respeitando a diversidade que é o nosso Brasil. Então, a gente tem, né, no processo legislativo, a tramitação, como eu coloquei, conclusiva, que é um projeto de lei que tramita de forma conclusiva e não precisa, né, ir ao plenário da Câmara dos Deputados, ele passa só pelas comissões temáticas. E a gente tem, né, na sua complexidade, quando ele passa em todas as comissões necessárias, ele é ali aprovado, ele vai direto ao Senado Federal. A Câmara também tem, na sua formatação, o Colégio de Líderes. E eu quero explicar o que é isso de forma bem clara e bem objetiva. O que é o Colégio de Líderes? Cada partido representado no Brasil
escolhe um líder. Eu estou tendo a oportunidade já por alguns anos de ser líder do Solidariedade. Quem elege o líder são os deputados do partido. Então, os deputados do Partido Solidariedade reúne numa eleição e escolhe quem vai fazer parte e quem vai ser o porta-voz do partido no plenário do encaminhamento de votações e quem vai participar do colégio de líderes que vai debater as matérias que vão ser votadas na semana, que trabalha junto ao presidente da Câmara, que ele preside o colégio de líderes, os temas que vão entrar em votação no nosso país, na Câmara dos Deputados. Então, o líder tem um papel, porque se você tiver 513 deputados, não dá para os 513 deputados usar o plenário na fala. Imagine se você for discutir uma votação e 513 deputados pedir para discutir essa votação no plenário da Câmara dos Deputados. A gente não vai terminar nunca. Então você tem um líder que é o porta-voz da sua bancada, de colher as informações para fazer as melhores decisões e levar ali na sua totalidade da bancada pela maioria e fazer o encaminhamento no plenário e encaminhar a votação para que os parlamentares possam seguir a orientação partidária. A Câmara também tem um presidente, tem o seu colégio de líderes, tem também a mesa diretora, que é eleita pelos deputados, né? A mesa tem muitas decisões administrativas da Câmara dos Deputados, que é fundamental para o seu funcionamento. E aí você pensa que um deputado tem que fiscalizar o orçamento público, um deputado tem que ver o orçamento público, aonde que é direcionado, quando a gente manda recurso público através das nossas emendas parlamentares. Um deputado tem o trabalho dele, né, de reunir com a sua bancada, ocupando de líder ou fazendo parte de uma bancada, para discutir os temas que vão ser votados. E o deputado ainda tem a sua segunda parte, que é o trabalho fora do plenário da Câmara, que é acompanhar os programas, os projetos, a relação que ele constrói com os ministérios e com os ministros no nosso Brasil. Eu cheguei na Câmara e tive que aprender, né, a trabalhar com os ministérios, conhecer tecnicamente como constrói os investimentos que vai chegar em cada cidade, como os recursos são liberados, como é que o Ministério trabalha com isso nos projetos apresentados, né? Para chegar um dinheiro na cidade, você tem que apresentar um projeto, trabalhar nos ministérios para que esse projeto tem que ser aprovado para ser liberado o recurso. E esse trabalho que eu costumo falar, que é um dos trabalhos que dá trabalho mesmo, ele é fundamental, né, na relação que você constrói para que você possa levar o benefício ao seu estado e ao seu município, os municípios que você representa. Não é fácil, cada dia a gente aprende um pouco na Casa Legislativa, não é fácil ter a relação e o conhecimento do orçamento público brasileiro, de você apresentar as emendas necessárias ao orçamento, de você dialogar projetos de infraestrutura para as cidades, né? Porque a gente acaba recebendo do Rio de Janeiro os 92 prefeitos, cada um com a sua demanda, cada um com pedido, cada um com os seus sonhos das suas cidades, cada um construindo ali, né, as relações para que o dinheiro possa chegar na sua cidade e fazer mudar, né, a história do seu povo. E isso ele é fundamental para o desenvolvimento do nosso país. Tem também um detalhe que a gente tem na Câmara dos Deputados, que é a bancada de cada estado. Cada estado elege também um líder de bancada. Eu tenho o privilégio de liderar a nossa bancada, de ser o coordenador da bancada do Rio de Janeiro, dos 46 deputados e 3 senadores. Isso permite a gente reunir a bancada no orçamento que a bancada tem anual. A bancada tem um orçamento anual que os deputados votam projetos de infraestrutura para enviar para o nosso estado e para as cidades ali representadas. Então, a gente reúne os 46 deputados e os 3 senadores e escolhe
aonde vai ser os recursos destinados, geralmente é para as universidades públicas, para os hospitais públicos, para os hospitais filantrópicos. A gente reúne ali um investimento de cerca de 500 milhões de reais, meio bi de reais, que a nossa bancada quase representa nesse investimento, e a gente reúne essa bancada e coordena essa bancada e também trabalhamos temas que atingem ao nosso Estado, como a recuperação fiscal, como o PROPAG, o Programa de Recuperação, trabalhando a pluralidade da bancada em defesa do Estado do Rio de Janeiro. E a gente também, eu aqui estou tendo o privilégio, né, como deputado federal, de construir agendas nas 92 cidades e fazer um partido político crescer no nosso Estado. Eu, além de presidir, né, o Solidariedade no Rio de Janeiro, de ser líder do nosso partido em Brasília, de coordenar a bancada, eu tenho um desafio, e aí a gente conta com cada companheiro na ponta, com cada presidente municipal, com cada vereador, prefeito, vice-prefeito, secretários, de fazer o nosso crescimento do Solidariedade no estado do Rio de Janeiro e no Brasil, que eu também ocupo ali a vice-presidência nacional. É um desafio, não é fácil a gente reunir isso tudo e dar a resposta à sociedade que ela tanto anseia. Você um dia está falando de um problema indígena e no outro dia a gente está falando de um debate de anistia, por exemplo, né? Um dia a gente está tratando da economia, no outro dia, a gente está tratando de isenção às APAES e Pestalozzi, como um projeto meu que foi aprovado na semana passada, para que a gente possa garantir às APAES, Pestalozzi, de ter o seu funcionamento no Brasil, porque passaram por momentos de crise, muitas delas tiveram os convênios interrompidos, e isso deixou de atender uma população, e a gente aprovou um projeto de lei anistiando essas APAES e Pestalozzi. Se tem na tua cidade uma PAI, uma Pestalozzi, tem um projeto nosso que vai anistiar as APAES e Pestalozzi, já está no Senado Federal para ser votado, que já foi aprovado pela Câmara. Esse desafio nosso de organizar essa agenda, de ter uma agenda legislativa forte, de ter uma agenda partidária forte e de ter uma agenda como bancada forte, ele é fundamental para a nossa caminhada, para o dia a dia. E a gente ainda, fazendo isso tudo, inventamos, junto com a nossa equipe, uma academia de líderes que, entendendo que se a gente qualificar, preparar, gerar oportunidade, ter um processo de escuta, a gente pode melhorar a nossa relação e ter quadros preparados para ocupar os espaços nas cidades, quem representa aqui, que é fundamental para que a gente possa ter um partido forte. Se a gente tiver na cidade quem é secretário, quem é vereador, quem é prefeito, quem é vice-prefeito, ajudando a construir as políticas públicas necessárias para que a gente possa ter um crescimento no nosso país. O desafio, né, é crescer tanto na parte legislativa, apesar de a gente ter uma agenda muito produtiva, mas a gente precisa cada dia buscar, né, e o povo a cada dia está mais exigente, né, dos parlamentares, dos vereadores também, dos prefeitos, é buscar cada dia melhorar a nossa agenda legislativa. Também buscar cada dia o crescimento do nosso partido. Nós somos 10 prefeitos, 23 vice-prefeitos, 118 vereadores nessa caminhada. Agora federado, né, com o PRD, um partido que nós elaboramos uma federação, e aí permite também um crescimento da nossa chapa para deputado federal e para deputado estadual. Também tenho a responsabilidade de montar essa chapa, de escolher, né, junto com o nosso coletivo, os 47 candidatos a deputado federal, os 71 candidatos a deputado estadual, para que a gente possa ter uma representatividade na Casa Legislativa do Estado e também ter a nossa representatividade no Parlamento Federal. É um desafio que a gente faz com parceria com todos os presidentes de Estado. E também, né, sem querer me alongar, além de fazer isso tudo, a gente ainda tem que virar, num período dessa caminhada, candidato e estar na rua e falar com o povo e fazer um processo de escuta e ter ali
a sensibilidade de entender o que o povo quer, o que o povo precisa, na sua vocação regional e na vocação de cada município, né? Eu estou no município de Duque de Caxias, que a carência do município de Duque de Caxias é um. Mas quando eu chego no município de São Francisco do Tabapuana, que é a terra do abacaxi, que é a terra do aipim, a carência já é outra. E a gente tem que atender esse anseio de trabalhar, né, do alfinete ao foguete, para que a gente possa estar ali suprindo a necessidade de cada cidade e representando de fato o anseio de cada cidade e de cada morador. O nosso desafio, né, é fortificar, através do nosso mandato, do nosso partido, fortificar o nosso partido no estado do Rio de Janeiro, para que a gente possa ter força de colocar em prática as políticas públicas, como colocamos algumas no estado do Rio de Janeiro. Eu vou citar uma que eu tenho muita satisfação e gratidão, que é o passaporte cultural, que é permitir que uma criança com esse incremento cultural, uma idosa, acesse uma sala de cinema, um teatro. É um trabalho do coletivo do Solidariedade, onde ocupamos espaço. É um trabalho do coletivo do Estado, quando a gente tem um programa como o Limpa Rio, que é tocado também por um participante do Solidariedade em Secretaria de Meio Ambiente. É um coletivo do Solidariedade, que a gente tem um emprego mais na secretaria. É o Solidariedade fazendo diferença aonde que ele está inserido, na cidade ali, onde que a gente tem espaço de representatividade através de uma secretaria ou de um cargo técnico. E a gente sabe como a escola, que essa academia de líderes é fundamental para que a gente possa ter esse crescimento e esse investimento em pessoas, né, ele é fundamental para que a gente possa pensar e ter os melhores quadros para que a gente possa fazer essa mudança que a gente tanto almeja, que a gente tanto deseja, que a gente tanto quer em cada cidade e no estado do Rio de Janeiro. E quando também a gente tem essa oportunidade, né, de juntar isso tudo e trocar essas experiências, a gente escutar também a nossa diversidade, que eu tenho lá em São Gonçalo com Marquinhos, que tem lá com Elias Maia, lá em Teresópolis, e que a gente tem um companheiro lá, o Pedrinho Adélio, de Barra do Perequim. A gente tem esse processo de escuta, com esse plural, que a gente possa estar tirando aqui e extraindo desse conhecimento tudo o que a gente precisa para implementar políticas públicas e fazer essa mudança que a gente tanto almeja e tanto quer, né? Sei do desafio que é a gente tocar esse mandato que passa por dia a dia, é o desafio de todos os parlamentares aqui representados, não menos também para os nossos secretários, que têm que fazer a política pública acontecer na ponta, e preparar os futuros secretários municipais, estaduais, e os futuros ministros que vão passar. E um dia a Maíra pode falar que passou na escola de líderes, na academia de líderes, aqui agora que ocupa o ministério tal ou a secretaria tal, que para a gente vai ser muito satisfatório saber que a gente pode contribuir um pouquinho. Então, eu estou muito feliz, sei da importância desse projeto na vida de cada um aqui que se dedicou também, está se dedicando para acompanhar as aulas. Eu sei que a gente interrompe um minuto ali, um tempo da nossa vida para se dedicar e tem as entregas finais, mas eu tenho certeza que nós vamos chegar com vencedores nesse processo final, com troca de conhecimento, com experiências positivas e com certeza eu já tenho a segunda encomenda para a Maíra, para que a gente possa fazer uma academia de líderes mais forte para o próximo ano, dando mais oportunidade, trocando conhecimento e melhorando, né, a gestão pública de cada município e do nosso estado, que esse é o nosso desafio nessa caminhada. Então, agradecer aqui a oportunidade de participar, de ser convidado, né, pela Maíra para estar aqui, não nessa tarde, nessa noite aqui hoje, mas para mim eu fico muito agradecido também, porque eu sei que passaram muita gente boa aqui, muitos feras, então fazer parte desse time também para mim é de um orgulho muito grande de poder dividir com vocês um pouquinho do conhecimento, um pouquinho do que a gente vive no Congresso Nacional e poder contribuir um pouquinho,
até para que a gente possa ter aqui gente empolgada para ser candidato a deputado federal, deputado estadual, gente querendo participar mais, aprofundar mais e participar mais da vida política do nosso país, que esse é o nosso objetivo. Então, muito grato e estou à disposição para que a gente possa agora interagir. Já falei demais, mas também tem aquele ditado: político que não fala tem defeito de fabricação. E como eu não estou com defeito, aproveitei para falar um pouquinho. Muito bom, deputado. Obrigada. Obrigada por estar com a gente. Para a gente que é um privilégio recebê-lo. Eu tenho quatro mãos aqui levantadas para conversar, então queria trazer o Marquinho primeiro. Marquinho, é com você. Em primeiro lugar, boa noite, Maíra, boa noite, deputado Áureo, boa noite a todos, né? Eu tenho, assim, uma pergunta, mas não deixar de relatar que após 40 anos de política pública que eu faço, e aprendi de maneira automática, não foi uma coisa que eu tive um aprendizado, nós aprendemos no dia a dia, convivendo com políticas públicas, política sindical, que o Áureo sabe que eu já atuo junto com o Fidalgo há muito tempo, né? E eu aprendi também na política, lá na rua, que nós temos que ter um líder e referendar sempre eles no nosso convívio, no nosso município, porque o partido que não tem um deputado federal, ele fica sem referência. E aí eu tenho que relatar que nós não temos só um deputado federal. Nós temos uma pessoa com uma capacidade de articulação muito grande e que elenca uma série de leis que foram aprovadas, projetos de leis que foram aprovados, e que a gente tem que ser multiplicador desses feitos que foi feito pelo deputado Áureo e levar a referência, porque como tinha o PDT com o Leonel Brizola, né? Outros partidos como o PP, como era o Dornelles, hoje a gente tem que ter uma referência, essa referência tem que levar Áureo Ribeiro, tem que ser frequente em todo o nosso convívio que a gente está. Eu estou na subsecretaria de trabalho dentro de um PL, né? Outros estão numa secretaria, eu vivenciando dentro de um partido de esquerda, né? Eu queria até saber como é que a Áureo faz isso. É uma capacidade de interlocução sem extremismo, né? Equilibrando todo um processo. Então fica essa dica para a gente fazer essa questão da referência do Áureo. Mas, Áureo, aqui na Academia dos Líderes, eu criei um inimigo, não sei se você sabe disso, já chegou até você. E meu inimigo é a evasão de indústria do estado do Rio de Janeiro. Eu tenho, aonde eu vou, eu tive agora recentemente lá no Pão de Açúcar com o Manel e os secretários, e eu peguei o microfone e falei sobre isso, que a gente tem que trabalhar uma forma de incentivos e segurar essas empresas, porque elas estão saindo. Ah, é a violência? Pode ser, claro, a violência influencia, mas nós temos que abrir discussão. Quando a gente abre discussão, a gente vai buscar maneiras de resolução. Então, eu queria saber com você, Auro, se você tem visto alguma coisa referente a isso e se tem alguma coisa a nível federal já se discutindo essa questão específica da. Eu estou vou dando até um termo, reindustrialização do estado do Rio de Janeiro, porque um emprego na indústria ele gera um PIB local muito grande. E eu falo isso porque eu sinto que eu moro na ex-Manchester Fluminense, que hoje está aqui como uma cidade dormitório. Em dezembro, agora, nós vamos perder mais uma empresa, que é o Ingrate, que é uma empresa americana, que foi a GTEC. O maior salário, olha que aqui tem Laboratório Bebral como empresa, o maior salário está indo embora. Vão demitir os funcionários. Então, não é uma questão sindical, é uma questão de visão de cidadão. E eu criei esse inimigo agora, que eu quero ver essa questão, a gente discutir a questão da reindustrialização do Estado do Rio de Janeiro. Seria isso, Maíra. Muito boa a fala do Marquinhos. Tem mais alguém para falar que a gente. Vamos fazer rodada? A gente tem mais. Bom, Vou fazer três? Podemos, deputado? podemos. Podemos. Então vamos nessa rodada, Elbia e Eric. Elbia, com você. Boa noite, deputado. Boa noite, minha professora Maíra. Boa noite a todos os colegas de turma, muito queridos. Deputado, o senhor citou aí um festival de participações. Se o senhor estivesse na escola, chamaríamos, ou na universidade, grupos de estudo, né? Que o senhor faz parte. E citou, dentre esses grupos todos, o Colégio de Líderes. E aí a gente percebe
Anotei aqui a importância do preparo intelectual e do rigor técnico para o sucesso, mas, sobretudo, a assertividade dos encaminhamentos. E para que isso fosse natural em todo o Brasil, e em especial no Rio de Janeiro, a população precisaria ser, eu digo, alfabetizada politicamente. Assim como existe a alfabetização ou letramento matemático, alfabetização ou letramento racial, digital, inclusive no trato com as pessoas com deficiência, eu penso que deveríamos também ter o letramento político. E eu penso, inclusive, no ensino médio, né? Porque no ensino médio, os adolescentes com 16 anos estão no auge do, da empolgação, né? Política, de saber, de querer buscar mais e iniciando sua vida, na plenitude da cidadania. Agora, essa foi uma observação. Agora a pergunta. Deputada, a despeito dos jovens estudantes, e gostaria também de alinhar essa pergunta ao Marquinhos da Força, que falou um tema muito interessante. Os jovens estudantes do ensino médio, em sua ótica, como nós deveríamos ou como deveria alinhar educação de qualidade e políticas de empregabilidade para que a escola forme não apenas estudantes, mas profissionais preparados para transformar a realidade atual. Porque hoje o ensino médio atravessa aí, hoje já tem alguns anos, né? Uma crise muito grande, parece que a sociedade está anestesiada e não percebe. São projetos apenas para o aumento de notas. Vamos aumentar as notas, vamos diminuir não a evasão, a reprovação, a retenção, mas a qualidade tem caído cada vez mais. E um dos professores que esteve conosco falando sobre trabalho citou a dificuldade de encontrar pessoas preparadas para o mercado de trabalho. Muitas vezes temos as vagas, mas não temos esse preparo. E aí, como é que a rede estadual, em sua ótica, poderia trabalhar essa situação? Obrigada Obrigada, pela Elbia. oportunidade. Obrigada. Vou trazer o Eric e a gente faz essa resposta. E, gente, a última mão aqui levantada para mim é o Sérgio. É, E aí eu vou pedir objetividade na pergunta e também, se alguém for fazer mais questões, já entrei na fila, tá bom? Boa Eric, noite, professora Maíra. Obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos os colegas aqui da academia. Deputado Áureo, boa noite. Prazer falar contigo e ter tido essa aula contigo. Um prazer enorme. Minha pergunta vai muito em cima justamente da observação do Marquinhos, que é o seguinte, deputado. O senhor, entre outras características, é muito respeitado e reconhecido pela habilidade de diálogo e de negociação acima de qualquer partido de ideal político de esquerda ou de direita. Eu vejo até, dou testemunho do meu setor, que é o setor da cultura, que é um setor muito hermético, muitas vezes reativo, né, para não dizer bélico, e mesmo assim o senhor tem conseguido construir pautas muito importantes, colocando o Brasil e, sobretudo, o Rio de Janeiro em primeiro lugar. Na sua opinião, para nós aqui que estamos aprendendo contigo, isso é uma característica inata, é um dom, ou é algo que pode ser aprendido, pode ser lapidado aqui para nós que estamos aprendendo contigo? Obrigado, boa noite. vamos fechar essa rodada, deputado. Vamos lá. Primeiro eu quero falar, Marquinhos foi muito, falou que o inimigo dele, e eu acho que tem que ser o nosso inimigo, da questão da evasão das empresas que saem do Rio de Janeiro e afeta diretamente a renda, né? A gente tem que entender que isso é um conjunto que precisa ser debatido e discutido através do Parlamento Federal e do Parlamento Estadual. Primeiro que a gente vive um problema de segurança pública no estado do Rio de Janeiro. E a gente tem uma discussão na Câmara agora, que é a PEC da segurança, que ela é fundamental para que a gente possa avançar nesse tema, a gente entendendo que a gente está arcaico na nossa legislação brasileira. Isso tem afetado diretamente, né, as seguranças de cada estado e tem tirado
o emprego do Rio de Janeiro, e esse emprego tem que ser alocado no estado que tem a melhor segurança, porque você não quer ter aqui uma carga furtada, você não quer ter aqui a entrada no seu escritório, e você aqui não aguenta mais esse domínio territorial que a gente está vivendo no Rio de Janeiro, fruto de alguns problemas que a gente vive, mas eu quero botar em primeiro lugar o problema da segurança pública. O segundo, nós avançamos agora na reforma tributária, acabando com essa guerra fiscal que cada estado colocava, como o estado de Goiás tinha mais atrativo, porque zerava os impostos para levar a empresa, e isso acaba prejudicando muito os estados brasileiros, mas isso a gente corrigiu na reforma tributária, criando um equilíbrio dos estados, né? E cada estado ele tem que fazer a sua infraestrutura necessária para receber as empresas, e a gente garantir, né, que essa mão de obra permaneça no Rio de Janeiro. Também, respondendo outra pergunta, nós preparar, o Estado ter na sua vocação o preparo da mão de obra necessária. Muitas das vezes você tem numa cidade uma vocação do polo texto da fazer lá, vamos simplificar, Friburgo. Lá faz moda íntima. Não adianta eu preparar lá e levar curso de tecnologia, porque aquela região era o polo de moda íntima, eu tenho que gerar mão de obra para moda íntima para que a gente possa garantir a empregabilidade daquela cidade e daquela região. Então, os estudos, né, regionais de vocação, da empregabilidade, ele é fundamental, como a gente também preparar esse mercado para as pessoas acima de 50 anos que começa a ter dificuldade real de conseguir um emprego quando você tem. Eu tive na semana passada, eu fui fazer uma visita no escritório da Ambev, lá em Brasília, fazer uma discussão. Não tinha ninguém com mais de 35 anos no escritório da Ambev trabalhando. Eu não vi um ali que apresentasse uma idade igual a minha. Era só uma garotada, todo mundo com um chip a mais, que nasce com um chip a mais, produzindo nos computadores, produzindo no dia a dia ali, com a velocidade de trabalho. E a gente tem que hoje reciclar mão de obras importantes para que a gente possa garantir a empregabilidade de quem tem acima de 50 anos e tendo ali um profissional completo, preparado, maduro, mas que carece hoje de uma qualificação e de uma reciclagem para esse mercado de trabalho. Também tem a fala da questão do ensino praticado no Brasil. Tem hora que a gente perde tanto tempo aprendendo tanta matéria e não aprende o que é o principal que a gente vai usar no dia a dia. A gente viveu um momento que o Brasil viveu da formação do profissional, né, que você tinha ali, formava um torneiro mecânico, formava um mecânico, formava um eletricista. Hoje não tem muito isso, você tem um segundo grau que a pessoa sai ali sem saber o que vai fazer, para onde que vai, e não tem um estudo vocacional para que ele possa ali se dedicar ao tema que ele quer, onde que ele tem mais afinidade, o que ele pode ser mais investido. Tem que ter mais escolas, os CVTs que foram criados, para que a gente possa identificar essa vocação de cada jovem, preparar essa mão de obra para o futuro e investir nesse jovem para que ele possa ter a garantia do emprego e da renda para sustentar a sua família, e a gente mudar essas metodologias aplicadas. Eu defendo muito isso na Câmara dos Deputados, para que a gente possa ter mão de obra qualificada para servir, né, nas empresas brasileiras, e a gente está vendo isso, como isso afeta quando você importa de outro estado mão de obra qualificada, tirando a oportunidade da empregabilidade no nosso estado. É um desafio. Quero também falar aqui, o Eric colocou que a gente tem hoje uma reputação construída, a gente consegue transitar nos governos estabelecidos, a gente entende que a política ela é feita de muito diálogo, né, que a gente tem que ceder em algum momento, mas trabalhar essas convergências necessárias para que a gente possa realizar em cada cidade que a gente está presente, entendendo ali
que o diálogo é o caminho da mudança necessária. Tem muita gente que perde tempo brigando, eu perco tempo e não perco tempo, eu invisto meu tempo trabalhando na construção de soluções práticas para a vida das pessoas, do que ficar num debate ideológico que não constrói, que não avança, que não produz e que não muda a vida das pessoas. Então, esse desafio a gente tem feito desde o primeiro dia que eu sentei naquela casa legislativa, que eu tive a oportunidade de me eleger deputado federal com 29 mil votos, depois fui reeleito em 2014 com 58, fui reeleito em 2018 com quase 70 e fui reeleito em 2022 com mais de 100 mil votos, né? Fruto de muito diálogo, de um processo de escuta, de ter muita paciência nesse processo, de entender que a gente tem que exercer esse diálogo, a gente não vai ganhar todas, mas a gente tem que trabalhar para ter esse processo de escuta e tentar conciliar para que a gente possa avançar nos temas que a gente defende, sabendo que tem hora que a gente vai perder na matéria, mas de que se a gente exercer o diálogo, a gente tem muito avanço nos temas defendidos, e foi assim que a gente aprovou diversos projetos de lei e ajudou a construir mudanças reais na vida de cada brasileiro e na vida de cada fluminense no nosso estado. Então, que eu puder contribuir, eu acho que se ficou alguma pergunta sem ser respondida, eu estou à disposição aqui para melhorar um pouco a resposta. Obrigada, deputada. A gente tem mais duas rodadas, mais dois blocos aqui. André, o Alexandre e a Bia, depois o Cleiton e a Stephanie. E já, se alguém, ninguém mais, a gente fecha na Stephanie, tá, gente? André, vou pedir para vocês que ficaram, sim, objetividade na pergunta para o deputado. André, é com você, bem-vindo. Boa noite, obrigado, professora. Boa noite, caros colegas. É uma honra, como sempre, ter essa aula aqui com a presença do deputado. Isso torna um peso 3, né? Quero agradecer primeiramente a oportunidade de, além de estar nessa turma aqui de formação de líderes, o carinho que o deputado tem com cada pedido que é feito a ele, né? Eu tive a oportunidade de apresentar uma emenda de um projeto de lei, né, que era voltado para a área de segurança pública e cria incentivos para compras de casa própria, junto com os bancos, junto com iniciativa, parceria público-privada nos estados, né, porque é uma faixa de renda que está desprezível e você ainda pode gerar uma disputa por esse mercado com os bancos privados, porque você faria o desconto diretamente em folha. Então, a gente tem um problema latente no Rio de Janeiro, que é a questão da segurança pública e uma evasão dos policiais de algumas áreas que acabam tendo que se mudar pelo avanço da barricada. Então, é um universo muito grande a ser trabalhado. Creio que não é diferente do restante do país, mas no Rio de Janeiro ele é bem diversificado, vamos dizer assim. O deputado teve o carinho, além de acolher o projeto, na justificativa, mencionar ali o meu nome e a luta que eu tenho no campo da segurança pública. Só quero dizer para o deputado que tem um soldado aqui, onde o senhor assinar meu passaporte, vou estar lá representando o senhor. Estou na missão aqui da gente, no Rio de Janeiro, como um todo, na sua eleição, a gente chegar aos 200k de voto, tá? E a nossa parte aqui, eu tenho certeza que os colegas aqui da Academia de Líderes vão empenhar nessa missão também para crescer sua votação na capital. Tenho certeza que vai sair muitos líderes daqui, tá? E faço um pedido, já que o senhor tocou na questão da PEC da segurança pública. Hoje, as redes sociais elas estão pautadas na segurança pública. Então, o político que não fala de segurança pública, ele é meio que engolido por políticos que buscam essa opinião na segurança pública. Eu sei que o senhor tem um carinho especial para a área, mas aproveitando esse gancho da PEC da segurança pública, para o senhor crescer um pouco mais as redes e voltar um pouco mais para essa questão da segurança pública no Rio de Janeiro, seu estado de origem, que acaba resolvendo ali, criando um cenário de investimento mais confortável até para as indústrias voltarem para o estado do Rio de Janeiro. Mais uma vez, obrigado a todos, tá? E é sempre uma honra estar aqui com vocês. André, obrigada. Alexandre? Boa noite, deputado Áureo. Boa noite, Maíra. Boa noite aí a todos os colegas de turma. Primeiramente, deputado, queria te agradecer por essa ideia aí da Academia de Líderes. Está sendo muito
enriquecimento de informações para todos nós. Dá os parabéns também para a Maíra aí pela condução, Noeli, e também escolher um time de peso aí de alunos. Então, os colegas são de parabéns. Deputado, eu queria fazer duas perguntas rápidas. A primeira, você falou em qualificação. Barra Mansa tem um projeto de escola vocacionada. Está falando muito de qualificação. Então, eu acho que é um projeto que tem dado resultado aqui. Gostaria de saber o que o deputado pensa com relação a isso e também do ensino integral. E a outra pergunta, deputado, assim, de forma bem rápida, é a questão da cláusula de barreira. O que que Solidariedade está pensando para a próxima eleição? A gente sabe que isso é um problema. E como é que está se mexendo no estado do Rio e em todo o país para que nosso partido cresça e que a gente possa estar trazendo mais pessoas aí para nossas fileiras. Obrigado e boa noite. Obrigada, Alexandre. Vou fazer da Bia, vou trazer a Bia que estava na fila. Bia, tá por aí? Tô sim, Bem-vinda, Bia. obrigada. Peraí, só um minutinho. Boa noite. É um prazer falar com você, Maíra. Eu, inclusive, depois quero te chamar para tirar uma dúvida no WhatsApp. Então, a minha pergunta é a seguinte: é uma dúvida que eu quero tirar, tá? Porque, pegando até o gancho do colega, teve uma fala do Áureo que me chamou a atenção, que foi: a gente está tentando, né? A gente está crescendo, melhor dizendo, o partido e tal. E aí eu fico pensando na participação feminina. E não só no Solidariedade, não, né? Tá? Eu gostaria de saber do Áureo como os deputados, senadores, como lá em Brasília se enxerga essa participação feminina, se tem projetos, legislações, se alguma coisa está pensada, assim, está sendo pensada, tá? Até mesmo para ser votada, para melhorar essa participação feminina, porque assim, eu estava conversando até com a Stephanie, né? A gente voltou lá do Cristo, lá não é? Baldinho, desculpa. E a gente estava falando que em determinados grupos políticos a gente vê, na foto só tem homem, né? Só tem homem, geralmente com o mesmo padrão. E eu já concorri, sei o quanto é difícil concorrer, e desanima você chega no ponto que você não está nem mais a fim de concorrer, porque a verba é pouca, não tem apoio, a estrutura sempre é muito utilizada para os homens, né? Você vê a máquina pública ser muito utilizada para os homens, e eu gostaria de entender se há alguma coisa que melhore isso, porque, por exemplo, eu vi na televisão que estavam querendo pensar em algum tipo sobre cota feminina, alguma coisa. Eu acho que deveria ter, sim, igual a dos concursos públicos. Porque, por exemplo, em 2020 eu vim pelo Avante, fui a mais votada do partido, agora em 2024 de mulher também, e no Avante se elegeram 3 homens, por exemplo, não podia ser 2 homens e uma mulher. Como é que, assim, como que lá em cima, né, o pessoal está vendo essa participação feminina, está achando que está de bom tamanho? Como é que está isso lá em cima? Eu quero saber. Bia, Boa obrigada. noite. Obrigada, boa noite. Ótima pergunta. Deputado, eu vou aproveitar a pergunta da Bia e trazer a do Tiago também, porque tem a ver com renovação política, tá? Está escrito aqui no chat. Deputado, parabéns por tudo que vem fazendo para a nossa sociedade. Estamos vivendo uma renovação política e toda renovação é delicada. Estamos nos capacitando na academia de líderes e somos privilegiados por essa oportunidade. Como nosso líder, o que o senhor tem a dizer para a nova geração que está buscando uma oportunidade dentro dessa renovação, dentro do cenário político? Pode nos dizer o que devemos fazer para trilhar um caminho de sucesso? A gente fecha essa rodada e traz os próximos. Obrigada, deputado. Primeiro, muito legal e saudar aqui o André Rios, companheiro valoroso nosso e um serviço prestado ao Brasil e que fique também aqui de exemplo para todos os parceiros e companheiros. Nosso mandato está à disposição de todos. O André tem colaborado muito e está vivendo ali como deputado, apresentando os projetos de lei
a gente trabalhando com a nossa equipe para que a gente possa fazer a mudança tanto que a gente sonha, tanto quer. E o André tem ajudado muito formatado através da sua capacidade, e a gente tem apresentado ali na Câmara sugestões que o André tem colocado e tenho certeza que tem de grande impacto nacional na segurança pública. Do Alexandre, vou querer conhecer de perto essa escola vocacionada, Alexandre, que eu acho que é uma experiência que a gente pode compartilhar. Se você pudesse depois até mandar para a gente alguma coisa mais assertiva, e eu acho que isso é bom para que a gente possa trabalhar o tema na Câmara, entender lá como funciona. E eu sou defensor do ensino integral, do ensino público, e sou defensor das escolas e da questão de você trabalhar a vocação, né, de cada um para que a gente possa colocar cada coisa no lugar certo, de a gente ter cada cidade com a sua vocação, mas também de ter mão de obra qualificada pela sua vocação. Né? Eu estou vivendo isso com meu filho tem 17 anos, e tinha um sonho que ele fosse médico, mas não consegui convencer, ele vai ser advogado. Né? E nem sempre é o que a gente quer, mas é o que a pessoa é vocacionada, e o que ela quer fazer. Então, esse momento que você tem ali de fazer as escolhas, e o jovem também querer fazer a sua escolha sem interferência necessária, na hora H você tem uma frustração de levar para um caminho, mas ele quer, na realidade, ser outra coisa, e você tentando fazer ele tendo as suas escolhas, e acaba tendo uma frustração futura. Da Bia, a Bia foi muito feliz, né, Bia, e aí também vou aproveitar respondendo a Bia. Eu sou defensor, Bia, de cota, não os 30% de candidatura feminina, mas que eu defendi isso na Câmara de ter 20% das vagas destinadas à mulher no parlamento federal, no estadual e no municipal. Muito mais do que você obrigar o partido a ter 30% de mulher, é você ter a mulher sem ser obrigada a ser candidata para formar uma chapa, mas sim da sua participação efetiva no parlamento, de ela ocupar ali. Se a gente tem 51 cadeiras na Câmara Municipal, de a gente ter 11 cadeiras destinadas às mulheres, né, efetivamente elas serem eleitas ali. E tem essa discussão na Câmara, eu sou defensor dessa tese, acho que essa tese é muito mais saudável para as eleições e muito mais saudável para a democracia. Respondendo também ao Alexandre da questão da cláusula de barreira, a gente teve muita preocupação com isso, fizemos uma federação com o PRD, isso vai permitir, nessa federação, a gente ultrapassar a cláusula de barreira, todas as expectativas nossas estão em cima dessa tese, estamos trabalhando para isso, para que a gente possa garantir mais de 5 milhões de votos em todo o Brasil, e a gente está muito esperançoso e trabalhando de forma muito assertiva que a gente vai passar e vai superar a cláusula de barreira no Brasil. Respondendo, Tiago, é fundamental esse investimento, Tiago. Acho que um passo importante que o nosso partido está dando é a academia de líderes, formatando e gerando essa oportunidade para essa juventude, de a gente poder abrir esse debate, de preparar, de qualificar. Vocês tiveram diversas aulas, como aulas de mobilização, de organização de agenda, de você entender que esse contato tem que ser permanente com o eleitor, de você ter um grupo de WhatsApp, de você colocar ali a tua lista com cada amigo e colaborador para que você possa manter interatividade através das redes sociais e conversando, mas sabendo também que é necessário ter a reunião domiciliar, que é importante você conversar, que é importante você ter ali uma construção de reputação. Eu acho que a gente pode participar e partilhar, e isso é fundamental para que a gente possa formar novas lideranças e dar essa oportunidade de você, através de uma qualificação, disputar essa eleição com mais chance do que outros que não se prepararam, não se qualificaram ou não tiveram a oportunidade de passar por uma experiência dessa, como a gente promoveu aqui pela Academia de Líderes. Então, acho que sempre foi uma preocupação nossa do fortalecimento da mulher com Lidera Mais, da Academia de Líderes para criar novos líderes e de a gente saber que a gente pode, através dessa qualificação, melhorar a votação de cada participantes nessa. Então, quem participou da Academia de Líderes não pode ter, aqui eu costumo falar, é o nosso dever, né, na troca de conhecimento, melhorar a votação e chegar também à vitória pelo investimento que a gente está fazendo com cada participante através da Academia de Líderes.
Obrigada, deputado. Nessa última fase, o Cleiton e a Stephanie. Deixa eu até baixar aqui. É isso aí. Cleiton? Boa noite a todos, boa noite, professora Maíra, boa noite, deputado, boa noite a todos os amigos que estão aqui. Quero parabenizar o deputado pela iniciativa, pelo empenho de promover essa escola de líderes. Eu cheguei um pouquinho depois, mas acompanhando todas as aulas, a gente aprende muita coisa. Com certeza vai ser de muito proveito para todos que participaram, que se empenham e é uma turma empenhada. Deputado, eu trabalhei em Brasília e pude acompanhar o trabalho do deputado em Brasília. Eu vi o quanto o deputado trabalhava, o empenho nas causas que militava e que milita, né? E eu tenho aqui, na verdade, é uma pergunta dividida em duas, que é sobre o sistema de colisão partidária que nós temos hoje no Brasil. A federação, ela melhora esse sistema que hoje no Brasil, não sei se é crise que pode se dar um nome, mas ele encontra desafios que anteriormente não tinham, funcionava muito bem e passou a ter algum tipo de problema. A federação veio para melhorar esse sistema de colisão partidária. Então, a pergunta é o seguinte: a escolha de líderes pelos partidos ajudam esse sistema de colisão partidária? Porque é muito difícil a gente ver um executivo, né, do cargo majoritário, vencedor, e depois ele não conseguir desempenhar o seu plano de governo porque ele não tem uma maioria no Congresso, e isso faz as pautas da maioria do povo que votou naquele sistema, naquele plano de governo, não avançar. E a outra coisa é o seguinte: o deputado foi muito feliz, e o Eric ressaltou a habilidade que o deputado tem de dialogar com diversos lados, e o deputado foi feliz numa fala que o senhor diz que às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde. E o que eu vejo hoje no Brasil, a gente tem um conflito muito grande de judiciário e legislativo hoje, porque o que eu vejo é o legislativo perde e ele não aceita a perda. Ele vai e aciona o judiciário. E o judiciário é obrigado a dar uma decisão que não necessariamente vai agradar a parte vencedora. Então, qual é o desafio que a Casa de Leis tem para manter esse sistema de colisão partidária e fazer com que diminua a judicialização das decisões tomadas dentro das casas de leis? Obrigada, Cleiton. Aqui na rodada a gente tinha fechando já a Stephanie, a Ana levantou um pouco atrasada. Vamos trazer a Ana e fechamos, tá, gente? Stephanie, é com você. Boa noite, boa noite. Áurea, é uma honra, do fundo do meu coração, fazer parte dessa academia. Eu acho que eu exalo gratidão por estar hoje trabalhando com pessoas sensacionais, que é o Manuel, que é um dos políticos mais humanos que eu já tive o prazer de conhecer. A Cris Isidoro nem se fala, aprender com a Maíra também. Enfim, a Bia acabou, eu até tinha anotado as minhas perguntas aqui, eu tive que refazer várias vezes, porque a Bia meio que trouxe exatamente o tema que eu ia falar, que é a baixa representatividade de mulheres parlamentares. E eu queria saber do senhor se o senhor considera o alto índice de feminicídio intimamente ligado à baixa representatividade de mulheres parlamentares. Por que eu digo isso? Porque somos muito, muito poucas mulheres nesse lugar fazendo leis que podem garantir a vida de nós, mulheres. Se isso tem alguma relação, como o senhor encara isso aí? A participação de mulheres, de fato. Obrigada, Stephanie. Ana, para fechar. Caraca. Obrigada, Ira. Vou manter aqui a primeira digitada, porque a internet é um pouco difícil. Mas só passando a agradecer as aulas, e deputado, eu tenho aprendido muito como liderança aqui em Anchieta. As aulas têm contribuído bastante para a minha formação. Acredito que eu logo vou aplicá-la e com sucesso a ambos. É só isso, Maíra. Muito obrigada. Obrigada, Ana. Deputado, é com você. Vamos lá. Primeiro, sobre a colisão partidária, eu acho ela fundamental,
para que a gente possa melhorar o ambiente, como eu falei, o fruto de debate é o que constrói a questão de você ter essa oportunidade. Até agora, dos instrumentos utilizados, da federação, acho, da fusão, da incorporação, ela é fundamental, né, para que a gente possa ter sempre o debate em primeiro lugar, mas o respeito, né, necessário para que a gente possa fazer a construção do Brasil mais juntos, mais justo. A democracia permite você utilizar outra casa, de você, se você achar ali que tem alguma matéria que fere a Constituição, de levar para a questão de você, para a justiça. A gente tem instrumentos democráticos para isso e eu respeito qualquer decisão judicial. Quando você perde no campo e a legislação permite você levar para outro campo, se ela for acolhida e aceita, e foi feita uma decisão, a gente tem que respeitar uma decisão judicial. Acredito que a gente tem que melhorar o nosso arcabouço legal. Sou defensor de algumas mudanças que a gente precisa fazer para que a gente possa ter garantia, né? E como ser defensor de algumas prerrogativas que está na Constituição de 88, e algumas mudanças precisam ser feitas para que a gente possa ter melhor arcabouço legal brasileiro e que a gente possa ter garantia da nossa Constituição sendo cumprida de forma efetiva e não tendo essas brechas colocadas como a gente está vivendo nos últimos dias, nos últimos anos. Da questão da fala da Stefânia, eu não acho que o problema do feminicídio seja a falta de mulher na política. Eu acho que a nossa legislação é falha e a gente precisa acabar com um pouco da impunidade no Brasil. Mas claro que se a gente tiver maior participação de mulher no parlamento, nós vamos ter esse debate mais aprimorado e vamos ter uma legislação melhor no nosso país, não só na questão do feminicídio, mas na garantia de uma creche de qualidade, para que a mamãe possa colocar o seu filho, poder trabalhar e buscar o aumento de renda familiar, na questão de um parto acompanhado, que infelizmente a gente sofre com isso no Brasil, na questão de políticas públicas para mais de 50% da população, que é a população feminina, né? Então, a gente tem que ter o espaço garantido. Eu sou defensor de 20%, depois com escala para chegar aos 30% de participação das mulheres na política. E o Solidariedade investe muito nisso, na qualificação de mulheres, para que ela possa ocupar esse espaço. E acredito que a gente tem que endurecer as leis brasileiras, porque é inadmissível um homem que agride mulher. Você sabe que não resolve o problema, ele separa da companheira, mas depois agride a outra companheira que ele se junta ali. Então a gente tem que trabalhar nessa essência do dia a dia para mudar essa legislação brasileira e ter mais penalidade, que é inadmissível você pegar um cara socando uma mulher com 60 socos dentro do elevador e achar que a gente está vivendo um momento normal no nosso país. A questão da fala da Ana, eu quero agradecer a Ana aqui, que está lá em Anchieta, né? Para a gente é muito satisfatório ter essa academia de líder, a participação de todo mundo, a interação de todo mundo está junto construindo. Eu acho também que aqui que a gente construiu ideias e a gente vai aprimorar. A academia de líderes encerra essa turma, mas ela dá continuidade porque a gente tem um mandato que pode expor as ideias e colocar as ideias em debate. A gente pode também daqui a pouco chamar todo mundo e fazer um workshop disso e trabalhar. Eu acho que isso aqui fica fruto de um grupo que amadurece, que cresce e que entende que o diálogo é o caminho para a mudança necessária. Então, se a Stephanie tem uma lei que ela quer apresentar, ela fala, mas se eu fosse vereadora, se eu fosse deputada, eu poderia... Pode apresentar agora. A gente tem a representatividade na Câmara Municipal, tem a representatividade na Assembleia Legislativa, tem a representatividade no Parlamento, que a gente vai trabalhar para que você possa colocar ali a sua ideia em prática. E o que a gente entende que essa tua participação é fundamental para a gente construir uma sociedade mais justa e que a gente possa também, Cleito, no que atinge das insatisfações que a gente vê da invasão do judiciário, que a gente possa trabalhar um arcabouço legal melhor para que a gente possa ter garantia. E é muito importante você entender o que o povo quer, né? Quando o povo elegeu Lula presidente, ele elegeu um Congresso de centro mais tendencioso para a direita. Então, o governo do Brasil é um governo de centro-direita, com o presidente de esquerda. Mas a escolha da população foi um governo de centro-direita.
e o presidente tem que entender a escolha do povo. A escolha popular foi essa, e tem que entender que ele governa por um centro-direita nas suas convicções do eleitorado brasileiro. Então, isso é muito dinâmico, né? Você pode ter certeza que o diálogo tem que existir para que a gente possa construir uma pauta, e essa pauta nem sempre é o que a gente quer, é o que pode ser aprovado, o que passa, o que pode ser construído. Isso que é o legal e o dinâmico do parlamento, né? Nem sempre é o que a gente quer, é o que pode ser construído, o que a gente tem consenso para ser aprovado e o que a gente tem que trabalhar nesse coletivo para que a gente possa construir o futuro que a gente tanto sonha e que a gente tanto quer. Então, estou muito feliz de poder participar hoje aqui e de acompanhar esse crescimento do nosso time, que é o time do Solidariedade, dando parabéns a todos que se envolveram nessa caminhada, que trabalharam conosco nesse dia a dia. Aqui, professor Ari, Marquinhos da Força, o Caio, todos os companheiros que se dedicaram, o Serginho que está lá, o Traquinas, o Eric, companheiros que se dedicaram para trabalhar, o Pompom, no dia a dia da diversidade que a gente tem aqui por cidade. Eu tenho o Iata lá em Santo Antônio de Padre, eu tenho o Cristiano em Cordeiro, eu tenho o Alexandre em Barra Mansa, eu tenho a Tati, que é da Ilha do Governador, eu tenho o Aguinaldo, que é de Caxias, eu tenho o Januário, que é o vice-prefeito de Japeri, eu tenho pessoas que não ocupam cargo público, como o Silvio, né, e como outros companheiros, mas que estão aqui. Eu tenho vereadores participando, como o Taylor, lá de Rio Bonito, trocando essas ideias, trocando a diversidade, a plural do dia a dia, para que a gente possa construir esse Brasil que a gente sonha, esse Estado representativo. Quero saudar todos os companheiros, o que eu citei o nome, o que eu não citei o nome, mas falar da importância, Vaguinho, de todo mundo estar junto, de todo mundo estar construindo, de a gente ter aqui essas representatividades que permitiu a gente avançar com a Academia de Líderes, que permitiu a gente sonhar o módulo 2, que permitiu a Maíra ficar encantada e já querer produzir a segunda Academia de Líderes, a fase 2, para que a gente possa estar aqui construindo esse debate de ideias e que com as ideias que foram colocadas aqui a gente construiu uma sociedade mais justa. Então, estou muito feliz, grato a Deus, grato a toda a equipe, grato a todos que contribuiu para que a gente pudesse construir essa formação que vai permitir a gente ter companheiros que vão alcançar novos lugares através da formação e da qualificação que recebeu através da Academia de Líderes. Obrigado, gente. Deputado, muito obrigada pela fala de hoje, realmente inspiradora. E aqui eu lendo o chat, é, agradeço. Não vou fazer uma fala de encerramento do curso, porque ainda não é momento, a gente ainda tem uma trajetória para estar junto. Semana que vem nós estamos presentes e quero agradecer. Sim, deputado, o que eu posso dizer é que você tem motivos para ter muito orgulho dessa turma, dessa primeira turma, porque construiu e foram críticos e perguntaram e vão, eu tenho certeza que vão fazer um excelente trabalho final o partido vai ser muito bem representado na capital brasileira quando estivermos em missão. Tá bom, pessoal? Segunda-feira estamos de volta. Quero reforçar o agradecimento ao deputado e a toda a turma que esteve presente hoje. Segunda-feira a gente vai apresentar aí os nossos passos finais, mas a turma não acaba nunca, né, gente? A gente vai estar sempre junto aí na jornada e na trajetória do Partido do Rio de Janeiro. Legal? Pessoal, boa noite. Muito obrigada. Obrigada, Noeli, que eu sei que está aí presente também ouvindo a gente. Deputado Boa Auro, noite, deputado Tati, que foi Auro. Boa tarde, professora. Gente, Nayara. Boa noite, Boa noite. Boa tarde, Eli. Boa noite, noite a obrigado, todos. Maíra. Obrigada, Boa noite, gente. deputado. Boa noite, Obrigada. Maíra. Boa noite. Boa Um noite. abraço a todos. Traquinas ficou Tchau. quietinho hoje, Fiquem com Traquinas. Deus, Vamos ouvir gente. você. Xará. Boa noite, Que pessoal. aula, Boa que noite, aula. deputado. Boa noite. Obrigado, Maíra. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Noeli apareceu aí. Abraço, Tchau, Eli. gente. Beijão, Boa Eli. noite, Noeli. Boa noite. Boa Eli. noite. O Iata também ficou quietinho essa aula, Iata. Que raro, que Nada, raro. eu fui obediente hoje. Mas aqui, eu queria falar uma coisa: a gente tem que marcar de estar junto, de estar perto, de fechar, fazer um fechamento, tem que Não, seja. outubro a gente vai estar junto, gente. A Noeli tá aqui, ó, tá ouvindo. Ela não fugiu, não. Outubro a gente tá no nosso evento, lá na nossa formatura. Que isso, a gente tem que comemorar. Obrigado, Maíra. Obrigado, Meu deputado. irmão, o Thiago Noeli, falou que você vai boa pagar noite. churrasco, Iata. É isso mesmo. Falar é que eu tenho que pagar, né?
Estão esperando Valeu, isso, Iago. Tchau, Estão tchau, contando tchau. com isso. Tiago, aniversário, e Tiago, formação dele na faculdade, hein? São 2 churrascos. Olha só. Eita, E tem que ser um Aguinaldo. boi, cara. Tchau, gente. Maíra. Obrigada. Boa Tchau, noite. Tá Oi, tchau. bom. Tchau, Januário. Boa noite. Obrigado Tudo por tchau, vir bem? mais uma vez, deputado. Maíra. Obrigado, Tchau, Noeli. Noeli. Beijo. Fica com Deus. Boa noite, Marquinho, Maíra, Noeli. Um obrigada, hein? abraço a Obrigada por todos. hoje. Tchau. Botei no meu pé.